Bom dia, turma do nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós teremos aula de redação e é a nossa primeira aula da segunda etapa da segunda unidade, certo? Então, desde já, espero que vocês tenham dedicação aos estudos, compromisso em realizar as atividades, em fazer as leituras solicitadas, certo? Quero dizer a vocês também que os textos pertencentes à esfera dos textos dissertativos, certo? A PRO deixará para trabalhar com vocês nas aulas presenciais, porque requer um maior trabalho. E durante as aulas virtuais, a gente vai trabalhar com gêneros textuais mais fáceis, a exemplo das narrativas de ficção científica. Esse é o gênero textual que nós iremos estudar a partir de hoje. Acompanhem com a PRO o slide. Conhecer as narrativas de ficção científica. Primeiramente, o que é uma narrativa de ficção científica? É um gênero ficcional, ou seja, é um gênero de ficção científica desenvolvido no século XX e refere-se às narrativas que incluem componentes científicos. E esses componentes são essenciais ao andamento da trama, ou seja, ao andamento da narrativa. Eu deixarei para vocês aí no slide um link em que apresenta uma história, ou seja, como surgiu a ficção científica, quais foram as primeiras narrativas, e vocês devem fazer a leitura para complementar o conteúdo da aula, certo? Vamos conhecer esse gênero textual na prática? Com certeza vocês já fizeram leituras de narrativas de ficção científica ou já assistiram alguns filmes, certo? Eu trago aqui para vocês a capa do filme Star Wars, né? Uma das obras de ficção científica, um dos filmes. Esse outro aqui, Jornada nas Estrelas, que também é uma obra de ficção científica. Mas não existe apenas filmes, há também na ficção científica textos, certo? E muitos filmes também são baseados em livros, em obras escritas para depois depois se tornar uma obra cinematográfica. Se é uma narrativa de ficção científica, logo terá todos os elementos da narrativa, todos os elementos que integram um texto narrativo. A PRO só vai relembrar aqui, porque nas aulas presenciais nós estudamos esses elementos quando vimos o gênero conto. Então, quais são os elementos? O narrador, que pode ser observador, personagem ou onisciente. Lembrando, narrador observador, ele não participa das ações. Narrador personagem, ele participa das ações. E o narrador onisciente, ele nem participa, nem vê, mas ele sente tudo que os personagens, ele sabe de tudo. O enredo é sobre o que trata a narrativa, sobre o que trata a trama, certo? E os personagens são aqueles que desenvolvem as ações na narrativa. O tempo onde ocorre, quando ocorre, o espaço, em que local se passa a narrativa. E a ficção científica? Há algumas mudanças em relação às demais narrativas? Sim. Quais são essas mudanças? As narrativas de ficção científica, elas possibilitam alterações completas da realidade, tá? Possibilita. Não quer dizer aqui que as narrativas de ficção científica altera completamente a realidade. Elas possibilitam, certo? E quando altera essa realidade, cria-se um mundo de estranhamento. O que é o mundo de estranhamento? Um mundo diferente do real. E essas alterações podem ocorrer de diversas formas. Pode ser alterações do espaço, como as alterações do espaço. O leitor, ele é transportado para um espaço estranho. Exemplos de espaços estranhos: galáxias ou planetas longínquos.
ou para o mundo de eras passadas, ou seja, o tempo passado. Por exemplo, cria-se cenários espetaculares, muito diferentes do mundo real. E isso a gente percebe também em textos, tá? Não somente em filmes. Vale refrisar isso novamente, certo? Quando nós falamos em ficção científica, não se resume apenas a filmes. Há também uma alteração em relação à tecnologia. Nós já temos uma tecnologia bem avançada, certo? Mas as narrativas de ficção científica, elas vão mais além. Ou seja, a tecnologia está mais avançada do que a do tempo real do leitor. Daí a presença de termos técnicos ou a criação de neologismos, tá? E há também uma alteração da ciência. Lembra lá que a narrativa é de ficção científica. Ciência deriva de científico, tá bom? De conhecimento que foi adquirido através da ciência, através de pesquisas. Como que é essa alteração da ciência? Para criar a plausibilidade, ou seja, para que o leitor aceite ser possível que se inventou, ou seja, a ficção, a narrativa parte de uma verdade científica ou de uma pseudo-verdade científica, criada para dar aparência de verdade à história, que nós chamamos de verossimilhança, tá? Isso aqui é um terminho bastante conhecido das narrativas, de verossimilhança. É dar aspecto de verdade. Então, parte-se de uma verdade científica para dar aparência de uma verdade à narrativa de ficção científica. Quanto às alterações dos personagens? Criação de personagens não humanos. Exemplos: um computador, robôs, extraterrestres, dentre outros personagens. Vamos para a atividade de interação. Lembrando sempre que nós usamos o livro de língua portuguesa também em redação. Então, a atividade de interação, o que será? Vocês farão a leitura de um texto. Esse texto se encontra nas páginas 137 a 141. É um trecho de uma obra, Uma Odisseia no Espaço. Você sabe o que é Odisseia? Quem aí tem dúvida vai dizer o que é Odisseia. É uma narrativa de uma viagem, de uma aventura, certo? Então, Uma Odisseia no Espaço é uma narrativa de uma viagem no espaço, uma viagem cheia de aventura. O autor é Arthur C. Clarke. E aqui vocês devem anotar no caderno de vocês perguntas e respostas e me enviar via WhatsApp. Essa é a atividade de interação. Essas questões aqui vocês vão me responder no caderno e enviar, certo? Não tem dúvida. Responde no caderno e me envia. Você já havia lido uma narrativa de ficção científica? Se sim ou não. A leitura se sim, você deve me dizer qual, tá? A leitura desse gênero narrativo lhe trouxe desafios? Quais? Explique. Eu não quero, na questão 2, simplesmente sim ou não. Eu quero resposta contextualizada, certo, alunos do 9º ano? 3. Que impressões ou sensações lhe causou a leitura? Então, vocês precisam realmente ler, certo? Houve alguma sensação de estranhamento? Na narrativa, o espaço, os personagens, o próprio enredo? O que te provocou essa sensação de estranhamento? 5. O que despertou mais atenção na narrativa? O que despertou mais interesse em conhecer, em continuar a ler o texto? E por quê? Todas essas questões da 1 a 5. Você vai responder no caderno e vai me enviar, certo? A atividade de interação. E a atividade avaliativa, o que será? Com base nesse mesmo texto, você vai acessar o ambiente virtual e vai responder as questões que a Pro colocou aí com base na interpretação do texto, certo?
Então, aguardo vocês no ambiente virtual para sanar as possíveis dúvidas. Caso tenha dúvida do que vai fazer, como vai fazer, assiste novamente o vídeo. Se persistir a dúvida, entre em contato comigo. Mas vocês precisam assistir o vídeo e responder atividade de interação, me enviar, e atividade avaliativa, responder na plataforma, tá bom? Lembrando que as duas atividades é com base na leitura do texto. Eu sei que é um texto um pouco extenso, tá? Da página 137 a 141, mas vocês têm tempo suficiente para fazer essa leitura. Tchau e até a próxima aula.